Imagine ser escolhido por Deus antes mesmo de nascer e receber uma missão que traria perseguição, traição e sofrimento. Esse foi o destino de Jeremias, o profeta que chorou pelo seu povo enquanto anunciava a destruição inevitável. Acusado de traição, jogado em uma cisterna e rejeitado por aqueles que queria salvar, ele nunca abandonou sua fé. Mas qual foi o verdadeiro propósito de sua mensagem? E por que suas palavras continuam ecoando até hoje? Descubra agora a incrível história do profeta Jeremias. Jeremias foi um dos profetas mais marcantes da Bíblia, conhecido por sua devoção inabalável e suas mensagens de advertência ao povo de Judá. Seu chamado ocorreu em um período de grande turbulência, quando a nação estava à beira da destruição devido à sua constante desobediência a Deus. Desde o início, Jeremias foi separado para essa missão, sendo escolhido por Deus antes mesmo de seu nascimento, conforme declarado em Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Nascido na cidade de Anatote, a poucos quilômetros de Jerusalém, Jeremias pertencia a uma linhagem sacerdotal, mas sua vocação profética o levou além dos ofícios religiosos tradicionais. Ele não apenas ministrava, mas também intercedia pelo povo, chorando diante de Deus pelos pecados da nação. Por essa razão, ficou conhecido como o profeta chorão, pois seu coração estava profundamente ligado ao destino de Judá. O ministério de Jeremias teve início no 13º ano do reinado de Josias e se estendeu por aproximadamente 40 anos, passando pelos últimos 5 reis de Judá. Josias, um rei justo e reformador, procurou restaurar a adoração ao verdadeiro Deus, mas após sua morte, os reis subsequentes abandonaram o caminho da retidão. Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e, por fim, Zedequias governaram de forma corrupta, levando Judá ao declínio espiritual e político. Apesar de suas incessantes advertências, o povo se recusava a ouvir. Jeremias denunciava a idolatria, a corrupção dos líderes e a injustiça social, apontando para as consequências inevitáveis da rebelião contra Deus. Ele afirmava que Babilônia seria o instrumento do juízo divino, uma mensagem impopular que lhe rendeu inimigos poderosos. Muitos o acusavam de traição, pois ele insistia que a única saída para Judá era se submeter ao domínio babilônico como parte do plano divino. Suas profecias e exortações geraram forte oposição. Jeremias foi ridicularizado, perseguido e até preso. Em um dos episódios mais angustiantes de sua vida, foi lançado em uma cisterna cheia de lama, onde quase morreu. Contudo, Deus sempre providenciava livramento, mostrando que, apesar das provações, ele estava no controle. Mesmo diante de tantas dificuldades, Jeremias nunca abandonou seu chamado. Ele sabia que a fidelidade a Deus era mais importante do que a aprovação dos homens. Seu compromisso com a verdade nos lembra das palavras de Mateus 5:10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jeremias viveu em um período de grandes transformações no cenário político e espiritual de Judá. O reino estava cada vez mais enfraquecido, tanto interna quanto externamente. O avanço do Império Babilônico era inevitável e a queda de Jerusalém se aproximava. Deus enviava suas advertências através de Jeremias, mas o povo, obstinado em seu pecado, recusava-se a dar ouvidos. O profeta constantemente alertava que a idolatria e a injustiça social estavam destruindo a nação. O povo de Judá havia se afastado do Senhor, adorando falsos deuses e corrompendo a verdadeira adoração. Em Jeremias 2:13,
Deus expressa sua tristeza com as palavras: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. O significado dessa passagem é claro. O povo trocou a fonte da vida eterna por fontes vazias e sem valor. O sofrimento de Jeremias não vinha apenas da recusa do povo em ouvir, mas também do tratamento cruel que recebia dos líderes e governantes. Ele foi considerado traidor por anunciar que Babilônia conquistaria Judá, algo que muitos viam como um discurso derrotista e antipatriótico. Zedequias, o último rei de Judá, temia tanto os babilônios quanto os líderes de sua própria nação. Ele frequentemente consultava Jeremias em segredo, mas não tinha coragem de seguir seus conselhos. Em um dos episódios mais dramáticos de sua vida, Jeremias foi lançado em uma cisterna como punição por suas profecias. Ele afundou na lama e teria morrido ali, se não fosse resgatado por Ebed-Meleque, um servo etíope da casa do rei, que intercedeu por ele. Esse episódio mostra que, mesmo em meio à adversidade, Deus sempre provê meios de sustentação para aqueles que lhe são fiéis. Além das advertências sobre o juízo iminente, Jeremias também trouxe mensagens de esperança. Ele profetizou sobre o retorno do povo após o exílio e a restauração da aliança com Deus. Em Jeremias 29:11, Deus declara: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa indicava que, mesmo diante da disciplina divina, havia um futuro de redenção e restauração para Judá. O conceito do novo pacto também aparece nas profecias de Jeremias. Ele anunciou que Deus estabeleceria uma nova aliança, não escrita em tábuas de pedra, mas gravada no coração das pessoas. Essa promessa apontava para a vinda do Messias e para a transformação espiritual que ocorreria com aqueles que se voltassem verdadeiramente para Deus. A mensagem de Jeremias nos ensina que Deus disciplina, mas também restaura. Ele não abandona aqueles que se arrependem e buscam sua face. Mesmo em meio ao caos, a graça divina se manifesta, oferecendo uma nova oportunidade para recomeçar. Apesar de todo o sofrimento que enfrentou, Jeremias nunca deixou de proclamar a verdade que Deus lhe confiara. Ele sabia que a destruição de Jerusalém era inevitável devido à desobediência persistente do povo. Mesmo assim, sua missão não era apenas anunciar juízo, mas também chamar ao arrependimento e oferecer esperança para os que escolhessem confiar no Senhor. Quando os babilônios finalmente cercaram Jerusalém, Jeremias continuou a advertir que a única saída para o povo era se render, pois resistir significaria uma destruição ainda maior. Essa mensagem foi vista como traição por muitos líderes da época. Jeremias foi preso, espancado e jogado em uma cela fétida. Ele foi levado diante dos príncipes de Judá e acusado de minar o moral da nação, mas nunca recuou de sua mensagem. Para ele, temer a Deus era mais importante do que temer os homens. Em Jeremias 17:7 ele declarou: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Enquanto Jeremias enfrentava perseguições, o cerco babilônico se intensificava. A fome assolava a cidade, e muitos começavam a perceber que suas falsas esperanças em alianças políticas não os salvariam. Jeremias advertia que resistir era inútil, pois Deus já havia decretado o juízo. Mas o povo, endurecido, preferiu confiar na força militar em vez de se arrepender de seus pecados. A queda de Jerusalém aconteceu em 586 a.C., exatamente como Jeremias havia profetizado. O templo foi incendiado, os muros foram derrubados e grande parte do povo foi levada cativa para a Babilônia. Foi um momento de dor e desespero, e Jeremias lamentou profundamente o que viu.
Seu livro de Lamentações expressa sua angústia diante da destruição, mas também sua confiança na fidelidade de Deus. Em Lamentações 3, 22, 23, ele proclama: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Curiosamente, enquanto a maioria do povo foi levada ao exílio, Jeremias foi poupado pelos babilônios. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ordenou que ele fosse protegido, reconhecendo que Jeremias não era um inimigo, mas um profeta que havia previsto aqueles eventos. Ele recebeu liberdade para permanecer na terra e escolheu ficar com os poucos remanescentes que ainda estavam em Judá. Mesmo após a destruição, Jeremias continuou pregando. Ele encorajava os sobreviventes a não perderem a fé e os lembrava das promessas de Deus. Ele profetizou que depois de 70 anos de cativeiro, Deus traria o povo de volta à terra. Essa profecia se cumpriu anos depois, quando Ciro, rei da Pérsia, permitiu o retorno dos judeus para reconstruir Jerusalém e o templo. Mas a vida de Jeremias não terminou em paz. Ele foi levado à força para o Egito por um grupo de judeus que temia a retaliação dos babilônios. Lá, Jeremias continuou profetizando, advertindo que confiar em alianças humanas, em vez de confiar em Deus, levaria à destruição. Infelizmente, sua voz continuou sendo rejeitada. Segundo algumas tradições, Jeremias foi martirizado no Egito, apedrejado pelos próprios conterrâneos que ele tentou salvar. No entanto, a Bíblia não fornece detalhes sobre sua morte. A história de Jeremias nos ensina sobre coragem, perseverança e fidelidade a Deus, mesmo diante da rejeição e do sofrimento. Seu compromisso com a verdade nos desafia a confiar em Deus independentemente das circunstâncias, sabendo que Ele é soberano sobre a história. Assim como Jeremias permaneceu fiel até o fim, somos chamados a manter nossa fé firme, sabendo que, apesar das dificuldades, Deus tem um propósito maior para aqueles que o seguem. A vida e o ministério de Jeremias deixaram um legado profundo, não apenas para o povo de Judá, mas para todas as gerações futuras. Sua trajetória revela que servir a Deus nem sempre significa viver sem dificuldades, mas sim permanecer fiel, mesmo em meio às adversidades. Jeremias foi um exemplo de coragem, pois enfrentou a rejeição de seu próprio povo, foi perseguido, sofreu violência e passou grande parte da vida solitário, tudo por causa do chamado divino. Além de profetizar sobre a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico, Jeremias também anunciou a esperança da restauração. Ele transmitiu uma das promessas mais poderosas da Bíblia, que ia além da volta física do povo para sua terra, a promessa de um novo pacto entre Deus e a humanidade. Em Jeremias 31:33, Deus declara: Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa profecia apontava para uma transformação espiritual, um relacionamento mais profundo e pessoal com Deus, algo que se cumpriria plenamente com a vinda de Jesus Cristo. Jeremias não apenas falou de um tempo de juízo, mas também de um tempo de graça e renovação. Sua mensagem nos lembra que Deus disciplina seu povo quando necessário, mas nunca deixa de oferecer uma nova oportunidade para aqueles que se arrependem. O simbolismo do oleiro e o barro, usado por Jeremias em sua pregação, ilustra bem essa verdade. Assim como um oleiro molda o barro para criar um vaso, Deus molda a vida de cada um de nós. Se um vaso se quebra ou não sai como deveria, o oleiro pode refazê-lo. Deus tem esse mesmo poder sobre a humanidade. Ele pode restaurar aqueles que se arrependem e se submetem à sua vontade.
Jeremias 18:6 reforça essa ideia. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Apesar de sua mensagem de esperança, Jeremias terminou seus dias de forma trágica. A tradição diz que ele foi apedrejado no Egito pelos próprios judeus que haviam fugido para lá. Sua vida pode ter chegado ao fim de maneira dolorosa, mas seu impacto permaneceu. Seus escritos influenciaram profundamente a história de Israel e até mesmo os primeiros cristãos, que viam em suas palavras a antecipação do Messias e da nova aliança. Jeremias foi um homem que sofreu por sua fidelidade, mas nunca abandonou sua missão. Ele nos ensina que mesmo quando nos sentimos desanimados e rejeitados, Deus continua agindo e tem um propósito maior para nossas vidas. Seu exemplo nos lembra das palavras de Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ao olharmos para a história de Jeremias, percebemos que Deus não nos chama para uma vida fácil, mas para uma vida significativa. Ele nos chama para sermos fiéis, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece se opor à verdade. Que possamos aprender com Jeremias a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os caminhos que Ele nos faz percorrer. Com isso, encerramos nossa jornada pela vida do profeta Jeremias. Seu legado continua vivo, nos ensinando sobre fé, perseverança e esperança. Que sua história inspire a todos nós a permanecermos firmes em nossa caminhada com Deus, certos de que Ele sempre cumpre suas promessas.